Aquele que confessa e deixa, alcançará misericórdia. É assim que nós lidamos com a culpa. Só tem um jeito de lidar com a culpa: ir para a cruz. Fala comigo. Tudo que vem à luz, está na cruz. Você está entendendo? O pecado, a culpa, a vergonha, né? A desonra, todas aquelas situações crônicas que as pessoas estão vivendo na alma, só tem um jeito. Tem que ir para onde, gente? Para a cruz. E só tem um jeito de ir para a cruz: se vem a luz. Como é que vai à luz a situação? Confessando pecado. Confessando pecado. Amém? Fala comigo. Tudo que vem à luz está na cruz. Tem muita gente carregando muita culpa hoje e situações crônicas dentro da sua alma porque não confessam os seus pecados, escondem. Querido, quando você esconde um pecado, você fortalece aquela ação maligna dentro de você. Você alimenta o demônio que está fora ou dentro de você, dependendo do grau de envolvimento que a pessoa tem com Satanás. Vocês estão entendendo? Quando a gente esconde uma situação crônica da nossa vida, você fortalece aquele poder maligno que está agindo em você. Agora, quando você confessa o pecado, você traz à luz, você resolve o problema da culpa, se apropriando do perdão de Deus, que é uma promessa. Você precisa acreditar no perdão de Deus. Amém? Amém. E diante de Deus aquela situação está resolvida. É confissão e abandono de pecados. Não tem jeito de resolver a culpa a não ser passando pela cruz, trazendo a luz. Vergonha, a mesma coisa, tá? Situações às vezes precisam ser consertadas, que trouxeram vergonha, traumas complexos, situações assim. São basicamente respaldadas pela dor emocional. Será que as pessoas estão sofrendo isso? Demais da conta, né? Em relação às cargas de rejeição e feridas emocionais. Cargas de rejeição são aqueles sentimentos de que a pessoa ou ela não se ama ou ela foi rejeitada ao longo da sua vida. Vocês acham que as pessoas sentem isso? Gente, sim ou não? Sim. Pessoas que sofreram terrivelmente, ou pelos seus cônjuges, ou pelos seus filhos, ou pelos seus pais, ou seus avós, seus parentes, seus entes queridos. Gente, tem pessoas que têm histórias terríveis, que às vezes quando você vai ouvir a história daquela pessoa, você começa a chorar junto. E a Bíblia diz que isso não tem nada de errado. Chorar com os que choram e se alegrar com os que se... Eu várias vezes atendendo pessoas, eu caí em pranto junto com a pessoa. É claro que a gente tem que tentar se conter ali, se segurar, né? Separar as coisas, não se envolver também demais da conta, mas ao mesmo tempo tem hora, gente, que você é ser humano também. Você é a alma. Sim ou não, gente? Você chora junto ali. E às vezes é até bom isso, porque você se identifica com aquela pessoa. Você ora junto com ela. Você clama a Deus em compaixão. Uma das coisas mais lindas de Jesus era isso. A Bíblia diz que Jesus era movido por íntima compaixão. Compaixão é empatia, é ligação emocional com aquela pessoa, no sentido que você sente a dor daquela pessoa. Alguém já passou por uma situação assim? De você ouvir alguém, você orar por alguém, de repente Deus coloca a dor daquela pessoa dentro do seu coração. E você começa a chorar junto. Porque Deus partilha a dor daquela pessoa contigo. E automaticamente, até me arrepio só de lembrar das vezes que isso já aconteceu. Uma coisa linda, gente, quando Deus faz isso. Compaixão. Paixão com o outro. É você se ligar àquela pessoa em amor diante daquela situação crônica que ela está vivendo. E vem uma unção na hora que vocês não imaginam, gente. Uma coisa assim linda quando você tem essa percepção do que está acontecendo no coração das pessoas. Eu lembro uma vez lá em Naviraí, orando por um casalzinho orando por eles. Aí no meio da oração assim, o Espírito Santo pegou uma parte do espírito dele e colocou dentro do meu espírito. E eu comecei a chorar assim, orar por ele, chorar assim copiosamente, enquanto eu estava orando e ministrando sobre a vida dele. Foi uma coisa linda, assim. São experiências assim que a gente não esquece mais. E continuei orando, abençoando, não parei o que eu tinha que fazer, né?
Você não pode desmontar ali, não, você tem que continuar ministrando. Quer dizer, Deus coloca ou uma porção do teu espírito nele, no sentido de ministração, de graça, daquilo que Deus tem derramado na tua vida, ou às vezes Deus coloca a dor dele dentro de você, para que você ore com discernimento, especificamente dentro daquilo que a pessoa está sofrendo. O Espírito Santo vai te guiando assim, num roteiro que às vezes tu nem sabe, só começa a orar e Deus vai te colocando no roteiro espiritual, te levando aonde você nunca imaginaria que Ele ia te levar. Gente, é só o Espírito Santo que pode fazer isso. A Bíblia diz isso, que se alguém conhece o espírito do homem, ou seja, das pessoas, é o Espírito Santo de Deus. E é Ele que discerne e sonda os corações. Isso para o homem do mundo que não tem o Espírito Santo de Deus é loucura, é besteira, né? É insanidade. Para a ciência também, né? Para a ciência também. A psicologia ensina que você não pode se envolver com a pessoa. Pode chorar. Não pode chorar, não pode se envolver emocionalmente nem nada. Pelo contrário, ela ensina que quando você se envolve com alguém, você tem que passar para outro. Você estiver envolvido naquele fato. Mas no reino de Deus não é assim. Claro que você não pode perder as suas capacidades, as suas faculdades, seu discernimento, a tua inteligência, a tua sabedoria, né? Isso aí tem que se manter. Até porque Deus te fortalece. Impostado, exatamente, no Senhor, posicionado em Deus. Fala, querido. Mas eu estive conversando com um médico esses dias atrás e ele me disse que agora a ciência está dando a mão palmatória que muitas vezes certas doenças, elas, com certeza, elas vêm da alma. Sim. E não só no corpo, entendeu? Sim. É como você disse. Não, mudou bastante. A fibromialgia é uma delas. Sim, pronto. Não, hoje a ciência está chegando a essa conclusão e reconhece as doenças psico, alma, somática, corpo. E Tá? Principalmente a depressão, né? Principalmente a depressão, que é o mal do século, tá? Vamos continuar aqui. Por isso, é mais importante você saber que tipo de pessoa tem uma doença do que tipo de doença tem uma pessoa. O que ele está falando aqui? Conheça a história da pessoa. Escute a pessoa. Não chega, né? Uma coisa que o conselheiro tem que tomar cuidado é não fazer juízo temerário. A pessoa começou a falar 2 minutos, você já estabeleceu o juízo sobre ela. Você não pode fazer isso, gente. Cada pessoa tem uma história. Cada pessoa tem uma vida. Né? Cada pessoa, você precisa pisar nas sandálias do outro. Você precisa entender a história do outro para reconhecer que tipo de pessoa aquela pessoa é e chegar a um diagnóstico correto daquilo que ela está sofrendo, daquilo que ela está padecendo, e não em 2, 5 minutos, você é pecador, você é... sair estabelecendo o juízo temerário. A Bíblia proíbe isso. A Bíblia diz que com a mesma vara que nós medimos os outros, nós seremos medidos também pela parte de Deus. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com a mesma medida que você mediu o outro, você será medido com Deus. Ou seja, se você tratar o outro com ferro e fogo, com uma vara curta, né, com juízo temerário, você também vai ser tratado assim pelo Senhor. Então, quem lida com gente, quem lida com pessoas, amados, nós temos que ter muita graça, muita compaixão. Você também tem que entender que você também é pecador. Que se você hoje está de pé, mas se não cuidar, você pode estar caído, prostrado no pó, no monturo, igual aquela pessoa ali. E se você está de pé, é porque as mãos graciosas do Senhor estão te sustentando. E te dando condição de tirar o outro do pó, do monturo, do chão emocional e dificuldade que aquela pessoa está vivendo. Amém? Então, sempre, a atitude do conselheiro tem que ser de humildade, de graça, de compaixão, de amor com aquelas pessoas que estão sofrendo. É exatamente nesses casos que os remédios servem apenas, né, para torear os efeitos colaterais orgânicos sem interagir, né? Por exemplo, quando a gente não leva em conta a história da pessoa, só sai, aqui ele está falando no sentido médico, né? Só sai dando remédio sem entender a história da pessoa, quem é a pessoa. Então os remédios muitas vezes, né, não está dizendo todas, algumas vezes só maqueiam o problema das pessoas, mas não resolve o problema das pessoas, porque às vezes aquele problema não é químico, não é biológico, é alma.
é espiritual. Né? Por exemplo, chegar um endemoniado no hospital, o que eles vão fazer? Eles não vão expulsar o demônio, eles não vão fazer aconselhamento, eles vão sedar o cara. E eu te pergunto, isso vai resolver, gente? Não vai. Vai maquiar, mas não vai resolver. Entenderam? Então é isso que ele está falando aqui. Então nós precisamos diagnosticar os problemas emocionais, página 30 lá em cima, e os raciocínios opostos ao conhecimento de Deus. O que é isso? Raciocínios opostos ao conhecimento de Deus. São os pensamentos equivocados que às vezes as pessoas têm dentro delas e que sustentam os problemas psicossomáticos. Gente, isso aí é o que mais vocês vão ver. As pessoas estão muitas vezes com pensamentos equivocados, contrários ao conhecimento de Deus. É o que a Bíblia chama de sofismas. Coloca aí do ladinho do papel aí, sofisma. Sofisma é uma mentira com aparência de verdade. É uma mentira com aparência de verdade. E as fortalezas mentais, gente, ou que também os especialistas chamam de fortalezas de pensamentos, são, olha aqui, presta atenção, olha para mim, quando vários sofismas são interligados, tecem, né? Se fecham na mente da pessoa, esses vários sofismas, ou seja, enganos com aparência de verdade, entram dentro da mente da pessoa e acabam impedindo com que a pessoa receba o amor de Deus e o amor das pessoas. Fortalezas mentais, pensamentos equivocados, contrários ao conhecimento de Deus. Isso acaba desafiando o estilo de vida da pessoa e norteando a pessoa, né, por princípios verdadeiros, se tem a ver com Deus, né, aí a fazer as escolhas necessárias. Então, o aconselhamento ajuda a discernir os problemas emocionais, quais são os raciocínios opostos ao conhecimento de Deus, e aí a gente chama a pessoa à responsabilidade, discipula, desafia a pessoa diante de um estilo de vida que às vezes ela está vivendo contrário à palavra de Deus. Por que está contrário? Porque está errado aqui na mente. Por isso a palavra arrependimento significa metanoia, mudança de mente. Se você não mudar os teus paradigmas equivocados, né, esses equívocos que estão na mente, essas fortalezas de pensamento, sofismas que estão equivocados na tua mente, querido, se a tua mente não mudar, o teu comportamento não vai mudar. Sim ou não, gente? A pessoa acha que se drogar não tem problema, ela vai continuar se drogando. Agora, se ela entender que isso é errado, isso é destruir o tabernáculo de Deus, o santuário de Deus, que é o nosso corpo, a Bíblia diz, aquele que destruir o santuário de Deus, Deus será o vingador, porque o santuário de Deus é templo do Espírito Santo, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. O fumo, por exemplo, a prostituição, a imoralidade. Se você não entender que isso está errado, que isso é um sofisma, que isso são fortalezas mentais, que tentam fazer com que você não receba o amor de Deus e o amor verdadeiro das pessoas, irmão, você não vai mudar de comportamento. Então, o discipulado chama a pessoa, desafia a pessoa a um estilo de vida e norteia, ou seja, dá direcionamento para a pessoa dentro dos princípios verdadeiros para que elas façam as escolhas necessárias. Amém? Todo mundo está entendendo, gente? Vocês estão vendo que cada frase aqui é precisa, muito bem colocada, né? Então, aconselhamento produz conhecimento. Fala comigo. Aconselhamento produz conhecimento. Agora olha a frase de baixo. Conhecimento produz responsabilidade. Tremendo isso. E responsabilidade produz liberdade. Olha que tremendo essas três frases. Primeiro, aconselhamento produz conhecimento. Nós temos que falar, gente, numa situação de libertação, expulsar o demônio é a coisa mais fácil. O mais difícil é levar a pessoa ao conhecimento de Deus. É reeducar a pessoa dentro de um hábito equivocado que ela está vivendo. É lidar com o caráter da pessoa, é chamar a pessoa para a responsabilidade, para a proatividade e não para a passividade. Se entregar aos problemas, né? Se entregar aos enganos.
Não, é chamar a pessoa através do conhecimento de Deus. Ao aconselhamento produz conhecimento. Conhecimento produz responsabilidade. E a responsabilidade produz liberdade. Glória a Deus. Amém. Eu sempre gosto de falar, maturidade é proporcional à responsabilidade. A sua maturidade, ela está estreitamente ligado à sua responsabilidade. Quanto mais responsável você é como mulher, como mãe, como pai, como filho, como profissional, mais maduro você vai ser diante de Deus e das pessoas. Sim ou não, irmãos? Qual é a marca de uma criança, de um menino, uma menina? É a ingenuidade, é a imaturidade, né? É não reconhecer as suas responsabilidades. Qual é o papel do pai e da mãe? Ensinar os filhos quais são as suas responsabilidades. O temor do Senhor, o entendimento das responsabilidades deles. Caráter se forma em casa, gente. E segundo os especialistas, o caráter de uma criança ela é definida até os 7 anos de idade. Por isso é muito importante que as mamães, de preferência, se possível for, claro, isso depende de uma série de coisas, né, fatores econômicos e tal, mas principalmente os 6, 7 primeiros anos da vida de uma criança, a mamãe, se possível for, dê dedicação exclusiva aos filhos. Para formar nele o caráter. Até porque o marido vai ter que estar na rua lá lutando, né, pela provisão do lar e tal. Então é fundamental nos 7 primeiros anos de uma criança o papel da mãe ali, presente, ativa, ensinando, chamando a responsabilidade, amadurecendo aquela criança, forjando o caráter de Deus. Claro que numa participação também ativa do marido, né, da família ali, dos entes queridos, chamando as crianças à maturidade. Amém? Amém. Todos entenderam? Vamos falar junto? Aconselhamento. Produz conhecimento. Conhecimento. Produz responsabilidade. Responsabilidade. Produz liberdade. Amém? Amém? Vou dar um exemplo prático disso. Se você for conhecer, por exemplo, a área financeira, aí com esse conhecimento você age com responsabilidade na tua área financeira. E aí, através da responsabilidade, o que vai acontecer? Como você administra bem os seus recursos, você vai ter maior liberdade. Você não vai ser escravo do dinheiro. O dinheiro vai ser subjugado, dominado por você. Você vai ter maior liberdade. Porque o mamon não manda em você, que é o Deus do dinheiro, né, das riquezas de origem iníqua. Quem manda em você é quem? É o Espírito Santo, é a sabedoria de Deus, é o conhecimento do alto, que vai te dar liberdade para administrar melhor os recursos. Ou você manda no dinheiro, ou o dinheiro manda em você. Aquilo que te domina se torna o teu Senhor. Pode anotar, essa frase é boa. Aquilo que te domina se torna o teu Senhor. Pode falar uma outra frase tremenda, ele diz assim: quem não tem domínio próprio, tem um demônio próprio agindo naquela área. Essa é mais forte ainda. Quem não tem domínio próprio, a outra, aquilo que te domina se torna o teu Senhor. Se o pecado te domina, você é escravo do pecado. Aquilo que te domina se torna o teu Senhor. Quem não tem domínio próprio possui naquela área um demônio próprio agindo. Ou dentro, casos mais graves, né? Mais complexos, mais crônicos, ou então por fora, agindo nas circunstâncias, na situação, externamente na vida da pessoa. Quem não tem domínio próprio possui um demônio próprio naquela área específica.